Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente trouxe um tema bem interessante com várias curiosidades que eu aposto que você não sabia. Você já ouviu falar em massa ou em volume? Ou já se perguntou se uma coisa com muita massa é sempre uma coisa muito pesada? Massa é tudo no universo que é feito de partículas. Essas partículas são coisas bem pequenininhas que não dá para ver olho nu. Porém, se você juntar várias dessas coisinhas, várias dessas partículas, você tem um corpo que possui uma massa. Eu tenho massa, assim como você tem massa, e tudo que ocupa um espaço tem massa. Assim como o elefante. O elefante ele é feito de muitas partículas e ele tem uma massa muito grande. Ao contrário da formiguinha, que ela é pequenininha, ela é feita por poucas partículas e ela tem uma massa menor. Quando falamos que algo é muito pesado, é porque ele tem muita massa? Bom, uma coisa tem a ver com a outra, porém massa e peso são coisas diferentes. Massa, como a gente já viu, é um tantão de partículas que compõem o corpo. Já o peso é a relação da gravidade com essa massa. Gravidade, como você já ouviu falar, é a força que puxa a gente aqui para a Terra. Então, quando a gente vai nos pesar, na verdade, a gente não quer saber o nosso peso, a gente quer saber a nossa massa. A balança utiliza do nosso peso para informar para a gente a nossa massa. Já pararam para pensar o que aconteceria se a gente levasse a balança para a Lua? E aí, Jace, você tem essa resposta aí pra gente? Tem sim, Vinícius. Você sabia que se nós levarmos uma balança lá para a Lua, a nossa massa vai ser medida menor do que aqui na Terra? Bom, isso se deve ao fato de que o nosso peso, que é a força que o nosso corpo faz na balança, vai ser menor do que aqui na Terra, porque a gravidade lá na Lua é menor do que a gravidade aqui na Terra. Por isso, a gravidade, que é a força que puxa todos nós para perto do planeta, vai fazer com que a força que o nosso corpo está fazendo na balança, apertando a balança, seja menor. Então, não é porque a nossa massa mudou, não é porque nós estamos com menos massa no nosso corpo. É simplesmente porque a força, que é a gravidade, vai puxar a gente de formas diferentes. A gravidade na Lua é menor do que a gravidade aqui na Terra. Tudo isso se deve ao fato de que a balança não sabe que a gente está na Lua. Então, ela vai pensar que ela está na mesma gravidade, só que na verdade ela não está. Agora você consegue pensar em outra coisa que seja relacionada com a massa? Isso mesmo, o volume. O volume é o espaço que uma massa ocupa. Por exemplo, um elefante. Um elefante é bem pesado. E um elefante ocupa um volume muito grande. Porém, a relação massa e volume não necessariamente quer dizer que muita massa, quer dizer que uma coisa muito pesada, ocupa um volume muito grande. Outro exemplo é um avião. Um avião ocupa um espaço muito grande e ele também é muito pesado. Então quer dizer que se uma coisa tem muita massa, necessariamente o seu volume vai ser muito grande? Nem sempre. Mas a gente acabou de falar que um avião que é bem grande ocupa um espaço muito grande e tem muita massa. Porém, nós precisamos conhecer outra propriedade muito importante que relaciona massa e volume. E essa característica é a densidade. Você já ouviu falar esse nome em algum lugar? Você sabe o que significa? Então, Felipe, você pode nos ajudar com essa tal densidade? É claro, eu posso ajudar sim, Jace. A densidade é uma característica que acompanha sempre a massa e o volume de alguma coisa. Então, nunca larga essas duas. A densidade é o quanto de massa tem dentro de um volume. Tá meio confusa essa explicação? Vou te dar um exemplo para te ajudar. O que você acha que tem mais massa, que é mais pesado? 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo? Se você respondeu que 1 quilo de chumbo é mais pesado do que 1 quilo de algodão, você não acertou. Os dois são iguais, ambos possuem a mesma massa. Se você colocar os dois numa balança, vai dar o mesmo valor de 1 quilo. Porém, o algodão ele vai ocupar um volume bem maior do que o chumbo. Por isso que a gente fala que o chumbo tem uma densidade maior, porque justamente ele ocupa um volume menor do que o algodão.
Mas por que a gente está falando de densidade? É só para comparar a massa, o volume das coisas? Isso serve para algo? Bom, agora que você já sabe o que é densidade, vou te contar algumas curiosidades bem interessantes que eu aposto que você não sabia. Um navio ele só flutua sobre a água por causa da densidade. Então quando a gente quer falar que algo flutua sobre outra, quer dizer que a densidade dela é menor do que o meio que ela tá. Por exemplo, aqueles balões de gás hélio de festa ou aqueles balões maiores que transportam pessoas, eles possuem uma densidade menor do que o ar. Então eles tendem a subir e flutuar na atmosfera. E sim, o ar que a gente respira, que está à nossa volta, ele tem massa e, portanto, também tem densidade. Agora o Rodrigo vai te contar uma curiosidade super interessante. Oi gente, tudo bom? Assim como o Felipe falou, eu vou contar uma curiosidade para vocês. Vocês já devem ter estudado o sistema solar, não é? Então, vocês sabem que existem muitos outros planetas além da Terra. Lembram daquele planeta, Saturno? Aquele bem bonito que tem um anel que gira em volta dele? Bom, aquele planeta, eu não sei se vocês sabiam, mas ele é feito todo de gás. Então, se nós conseguíssemos ir até lá, nós não veríamos um chão para pisar. Nós veríamos apenas nuvens, um monte de nuvens, assim como a gente vê as nuvens aqui da Terra mesmo. E se desse para colocar Saturno em cima de um mar, de um oceano bem grande, ele flutuaria sobre o oceano, igual uma bola de futebol em cima de uma piscina. Aposto que você já sabe por quê, né? Isso mesmo, porque a densidade de Saturno é menor do que a da água. Oi gente, tudo bom? Quem fala aqui é o Rodrigo e eu vou mostrar para vocês um experimento muito interessante envolvendo densidade. É o experimento da torre de líquidos. O que vocês vão precisar para esse experimento? Um copo alto, assim, não precisa ser alto, mas quanto mais alto o copo, mais legal fica. Óleo de cozinha. Álcool, eu estou usando álcool 70, mas pode ser qualquer outro. E água. Bom, como o álcool e a água têm a mesma cor, eu vou colocar um pouquinho de corante em cada um, só para ficar mais legal. Bom, como vocês podem ver, eu pintei a água de vermelho e pintei o álcool de verde. Bom, para esse experimento funcionar, nós precisamos seguir a ordem de densidade certinho. Então vamos colocar a água primeiro. A água não tem importância, pode colocar ela bem rápido mesmo. Agora vamos para o óleo. É bom que a gente coloque o óleo bem devagar para não formar bolhas. Então vamos colocar o óleo bem devagarzinho, sem deixar formar bolhas. Se vocês, assim, é bom vocês precisarem da ajuda de um adulto nesse experimento. Por quê? Porque às vezes vocês não conseguem colocar tudo bem devagar ou do jeito certo, ou até mesmo porque tem álcool, e álcool às vezes é perigoso, né? Então, peçam ajuda a um adulto, é sempre mais fácil, é sempre melhor. Agora é a parte mais difícil, a parte de colocar o álcool. Vamos lá, tem que ser bem devagarzinho para funcionar, hein? Eu acho que tá dando certo. Vamos lá. Um pouquinho mais. Muita paciência. Precisa de ter paciência para fazer esse experimento. Se for de uma vez, vai dar errado. Olha só que interessante. Como vocês podem perceber, o álcool ficou em cima, o óleo ficou no meio e a água ficou embaixo e fez esse visual muito legal. Incrível, né, pessoal? Eu adorei esse experimento. E vocês? Então,
vamos tentar entender por que aconteceu isso no experimento? Bom, isso aconteceu por causa da densidade. A densidade de um líquido ser menor faz com que ele flutue em cima do outro, causando assim esse efeito, essa ordem de densidade. A água, que é a mais densa, ficou no fundo. Logo depois o óleo, que é menos denso do que a água. E logo depois o álcool, que é menos denso do que o óleo. E fez essa ordem decrescente de densidade de baixo para cima. Eu gostaria de lembrar aqui que, como eu falei no experimento, esse procedimento todo usa álcool. Então façam na presença de um adulto. Álcool é perigoso, ele pega fogo muito fácil. Então tomem cuidado.